E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre tipos de dados e variáveis, uma propriedade fundamental em C e em programação em geral. E ela funciona um pouco diferente em C porque é uma linguagem mais de baixo nível comparada às outras linguagens como Python, PHP e JavaScript. Então vamos lá. Bem, se você já trabalhou com outras linguagens de programação mais modernas que elas são dinâmicas, em C o processo é um pouco diferente. Por ser uma linguagem de baixo nível, antiga, e quando eu falo antiga porque ela foi criada e lançada em 1972, a gente precisa especificar o tipo de dado com que a gente está lidando toda vez que a gente declara uma variável pela primeira vez. E aqui no SciSwift a gente vai mostrar algumas delas para você se familiarizar. A primeira delas é o tipo int. Esse tipo vai ser usado para a gente armazenar inteiros, números positivos e negativos. Cada inteiro vai sempre ocupar 4 bytes de memória, que são 32 bits. Lembra sempre que um byte sempre são 8 bits de memória. Isso significa que a faixa de valores que o inteiro pode armazenar está limitado pelo que pode caber dentro de 32 bits de informação. E o que acontece é que há muito tempo atrás foi decidido que a gente ia dividir esses 32 bits entre positivo e negativo. Essa faixa aqui é negativa e essa faixa aqui é positiva. Ambas têm valores mais ou menos de 2 bilhões para cada lado. E esse menos um aqui é só para compor esse zero. A gente também tem uma variação do int chamada de unsigned int, ou int não escrito, não tem uma tradução direta. O unsigned é um qualificador, um modificador, como você quiser chamar. Ele pode ser usado em vários tipos, não só no int, e ele vai dobrar a faixa de valores de números positivos, mas também você tem a contraparte de não ter mais números negativos. Você raramente vai usar o unsigned, a não ser que você está trabalhando com números muito absurdos, entre 2 e 4 bilhões, mas a gente está ali deixando familiarizado e você vai usar algumas vezes durante o CS50. O próximo tipo de dado é o tipo char. Os chars vão ser variáveis que vão ocupar somente um caractere e sempre vai ocupar um byte de memória, 8 bits. Eles também têm uma faixa, mas essa é bem menor do que a dos inteiros, que vai de menos 2 elevado a 7 e de 2 elevado a 7 menos 1, também para ocupar o zero. Graças ao ASCII, que é um processo de mapeamento, a gente pode designar números a caracteres específicos. Então, durante o CS50 você vai ver e talvez decorar alguns. Como, por exemplo, a letra A em maiúsculo em ASCII é o número 65. Em minúsculo é 97. O caractere zero, não o número em si, é 48. O próximo tipo de data são os floats. São números reais, pontos flutuantes, como quiser chamar. Basicamente, eles têm pontos decimais associados ao inteiro. Eles também ocupam 4 bytes de memória, perdão, assim como os inteiros, mas eles não têm uma faixa específica na qual eles ocupam, porque é meio confuso e muito pouco intuitivo dizer como especificar até onde o float vai. É suficiente dizer que você tem um número como π, você tem que definir os dois lados, o número inteiro e os decimais. Então, o π, por exemplo, você tem o inteiro, que é o 3, e a parte decimal, que é 0, 14, 1, 5, 9, por exemplo, e assim você tem que representar todos eles. Então, o que, é que você acha que isso significa? Uma coisa de certa que cada vez mais que a parte decimal for maior e maior, você também vai ter uma parte inteira maior. Isso não pode ser tão preciso como a faixa decimal, e isso é de fato a limitação do float. Os floats têm um problema de precisão, e a gente só tem 32 bits para trabalhar e para ser precisos com eles. Nós não necessariamente temos que ter uma parte decimal, a parte precisa de 100 a 200 dígitos, porque a gente só tem 32 bits para trabalhar com eles. E essa é a limitação. Mas, felizmente, a gente tem outro tipo chamado double, que é basicamente a dobrar os números flutuantes. Eles têm mais precisão, mas também eles tomam mais espaço na memória. Aqui eles ocupam o dobro, ou seja, é double em tudo, é o dobro de tudo. Eles têm a capacidade de armazenar 64 bits de informação. Bem, isso significa que a gente consegue ser muito mais preciso em pontos decimais. Em vez do número π ter, por exemplo, 7 números decimais, 7 casas decimais, agora a gente pode ter 30 casas decimais. Isso é importante, mas só para casos bem específicos. Para você ser muito preciso, é melhor que você use double em vez de float. Basicamente, se você quiser trabalhar com muita especificidade e muita precisão e com números decimais absurdos, a gente recomenda que você use double.
Mas para os trabalhos do CS50 e para coisas em geral, o float vai servir muito bem às suas capacidades. Void. Isso é um tipo, mas não é um tipo de dado. A gente não pode criar uma variável do tipo void e assimilar um valor a ela. Para funções funciona, porque é um tipo de retorno. Basicamente não vai retornar nenhum valor. Por isso void, vazio. Você comumente vai ver funções que não têm retorno, que são do tipo void. Um bom exemplo que a gente vê bem frequentemente e é muito comum é o printf. O printf executa um print, ele imprime na tela, mas ele não está retornando nada. Não retorna um valor, ele só faz uma ação. Por exemplo, os parâmetros de uma lista de uma função, eu vou exemplificar aqui como int main, além do seu retorno, também pode ser void. Ou seja, é um parâmetro vazio, ela não precisa de parâmetros. Então, por agora, é melhor que você pense void como nada. É um substituto para que não retorne nada, é nada. É mais complexo que isso, mas deve ser o suficiente durante o CS50 e após isso também. Se você quiser se aprofundar, é interessante. Esses até agora foram os 5 principais tipos de dados que a gente vai encontrar em C. E no CS50 a gente vai lhe prover mais 2 tipos adicionais que vão vir a ser úteis. O primeiro deles é o tipo booleano. Então, o tipo booleano ele só vai armazenar um valor e 2 tipos de valores: verdadeiro e falso. Parece ser bem fundamental, certo? É meio que uma surpresa C já não ter isso, porque em outras várias modernas linguagens como JavaScript, PHP, Python já tem isso como padrão, já tem isso na linguagem. Em C não, mas a gente criou para vocês e vocês podem usar tranquilamente. É só vocês incluírem a biblioteca CS50.h ou vocês podem ter uma biblioteca chamada stdbool, que também tem true e false nela. O segundo e outro maior tipo de dado são as strings. Você também tem uma biblioteca para isso, chamada strings.h, que você também pode incluir, mas a gente também colocou na biblioteca do CS50. O tipo string vai ser usado uma variável para a gente acumular uma cadeia de caracteres, uma frase, uma sentença. Mais para frente do curso vocês vão ver que isso não é tudo. A gente vai encontrar algo que a gente chama de estruturas ou structures, que vai permitir vocês a fazer um grupo que vai unir inteiros com string em uma unidade só. Agora falando sobre tipos definidos, os typedefs, é um tipo que permite que você crie o seu próprio tipo de dado. Saiba que a gente não precisa se preocupar muito com isso agora, porque tem um certo nível de complexidade, mas durante o CS50 a gente vai usar muito esses tipos base de data e também como formar os structs e os typedefs. Então agora vamos para a parte prática, de fato, como criar uma variável. Para criar uma variável você só vai precisar de duas coisas, o tipo e o nome dela. Primeiramente, você dá o tipo dela. Nesse caso aqui a gente tem um int. E depois você dá o nome dela. Nesse caso aqui, number ou número. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que como um char. A única diferença entre elas, como a gente viu, é que o int vai armazenar números inteiros e o char vai armazenar um caractere. Se você quiser criar várias de uma vez, do mesmo tipo, é o mesmo processo, só que você vai separar elas por vírgula. Então, height e width, que é altura e largura, vão ser inteiras e elas estão sendo criadas na mesma linha. Char, a mesma coisa, só que com caracteres. Bem direto, certo? Mas é uma boa prática sempre declarar variáveis quando você precisar delas e não enchê-las de antemão. Quando me refiro a declarar variáveis somente quando você precisar delas, é que você não precisa gerar todas as suas variáveis no início do seu programa. Então, você imagina que vai ter 5 variáveis, só declare ela quando ela realmente for ser usada. Bem, vamos para a funcionalidade dela agora. Bem, para usar uma variável é ainda mais simples. Depois que você declara ela, você não precisa mais rechamar o tipo dela. Então aqui em cima a gente tem 4 linhas de código. Aqui estamos declarando. E aqui, como você pode ver, a gente não precisa chamar de novo o int. A gente só declara ela. A mesma coisa com essa variável aqui, letter. A gente está declarando ela, do tipo char dessa vez. E aqui a gente está atribuindo. O processo de inicialização é basicamente esses dois fatores combinados, como dá para ver aqui embaixo. Então, eu já estou tipando, dando o nome e declarando, atribuindo um valor. A mesma coisa com a letter aqui embaixo. Então, estou tipando, colocando o nome e já atribuindo um valor. Cuidado para não redeclarar suas variáveis, que pode haver umas consequências indesejáveis quanto a isso. Bem, algumas outras coisas a se prestar atenção é que quando você rechama ela, uma variável, quando você chama ela de novo,
você não está recriando ela, você só está atribuindo um novo valor. Então vamos supor que eu quisesse chamar número de novo, e agora o valor de número seria 30. A variável número já está na memória, eu só estou reatribuindo um valor a ela. Bem, esses foram os conceitos básicos sobre estruturas de dados em C, os 5 principais, e os dois que a gente fornece como de fato usam a variável. É isso, e isso é CS50.